Viajantes bem-vividas. Você já ouviu falar em Siem Reap? Fica no Camboja, Sudeste Asiático. Quer saber qual é a principal atração de lá? Então ouça este episódio até o fim e descubra as principais atrações de Siem Reap e outras dicas incríveis para visitar uma cidade bonita e muito barata. Não perca! Olá, viajantes bem-vividas! Eu sou Lilian Azevedo. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, onde conversamos sobre viagens, mostrando que é sempre muito bom conhecer o mundo com sabedoria, curiosidade e encantamento. E mais, que isso é possível em diferentes fases da vida. Hoje, preparem-se para embarcar para o coração do Sudeste Asiático. Vamos juntas conhecer Siem Reap, no Camboja, um destino que combina espiritualidade, cultura milenar e a gentileza de um povo que acolhe de braços abertos. E se você acha que esse tipo de viagem não é para todas as idades, vai se surpreender. Fique aqui com a gente porque temos dicas imperdíveis para fazer dessa experiência algo memorável. E claro, bem vivida. Eu sou Silvia Iano e aqui no Viajantes Bem-Vividas você já pode ouvir muitos episódios interessantes, entre eles alguns sobre a jornada que fiz no final de 2024 pelo Sudeste Asiático. Você vai encontrar dicas sobre o norte e sul da Tailândia, sobre o Laos, o Vietnã e hoje falaremos sobre uma linda cidade do Camboja. Uma viagem que recomendo para você conhecer um mundo novo. Silvia, para começar, conte para as nossas ouvintes como você chegou a Siem Reap. Se é fácil esse acesso, se precisa de visto para entrar no Camboja. É facílimo, viu? Bem mais fácil do que parece. Nós saímos de Ho Chi Minh, no Vietnã, pela companhia aérea Vietnam Airlines, num voo bem curto, cerca de 1 hora. E chegamos em Siem Reap, que tem um aeroporto internacional com boa estrutura. A gente pensa às vezes que o lugar é tão pequenininho, né? Mas lá tem uma boa estrutura no aeroporto e voos que partem de grandes cidades asiáticas são bem frequentes. Então você pode ir de outros lugares também do Sudeste Asiático para lá. E sim, o Camboja exige visto para brasileiros. O visto cambojano de 30 dias custa $30 e pode ser obtido na chegada ao país, seja nas fronteiras terrestres ou aeroportos, mas a fila, principalmente no aeroporto, fica sempre muito grande. Uma maneira mais prática é obter o visto eletrônico no site oficial do E-Visa, a custo de $30 também, e mais $6 de taxa de emissão. No site, você vai preencher seus dados, enviar eletronicamente uma foto padrão passaporte, você vai fazer o pagamento e aguardar 3 dias. Se seu visto for aprovado, você receberá por e-mail. Imprima 2 vias e leve com você. Uma você vai entregar na entrada do país e a outra na saída. A vantagem é que quem já está com visto passa pela alfândega em minutos, então super vale, tá? Vai a dica. Essas dicas são ótimas, gente, importantíssimas. Anotem aí. Quantos dias vocês ficaram por lá? Me diga se você achou que foram suficientes, né? E o que você recomendaria em termos de quantidade de dias? Olha, para quem quer visitar a cidade e arredores com calma, eu recomendo de 3 a 4 dias. Isso permite você conhecer o principal, como por exemplo os templos de Angkor, sem pressa, além de aproveitar a cidade e outras experiências culturais. E Silvia, conta pra gente como é que é a questão da hospedagem. Vocês consideraram que vocês ficaram numa boa região? Onde que vocês se hospedaram?
Tem assim, opções confortáveis para mulheres maduras? Tem sim, tem a variedade do que você quiser. Tem hospedagens mais simples, medianas, que foi a que a gente ficou, um mediano bom, e tem também, inclusive, hotéis boutique, com um bom custo-benefício. Então, você pode escolher. Nós ficamos no Angkor Holiday Hotel, e eu gostei muito, é um hotel bem acolhedor, muito bem localizado, é próximo do palácio, é próximo de um templo, tem perto vários comércios, também lugares para comer, é bem tranquilo. E o hotel ainda tem piscina e quartos espaçosos, perfeito para quem busca um conforto e bom preço. A localização, então, eu achei muito boa, eu recomendo a região desse hotel. A gente fez muita coisa a pé. E também usamos o famoso tuk-tuk, que é muito típico lá, que é uma espécie de um carrinho coberto puxado por uma motocicleta. Alguns lugares são bicicleta, né? Outros lugares é pedal mesmo da bicicleta. Essa é uma motocicleta, então o motorista ele não tem tanto esforço como aquelas que são bicicleta. Eu acho menos explorador, né, da pessoa que dirige. Essa é a melhor forma de conhecer a cidade, é usando o tuk-tuk. E você paga $3, era 4, a gente falou porque no Sudeste Asiático você tem que pechinchar um pouco, viu, gente? É geral. Então, eles nos pediram $4, aí a gente falou, mas não sei o que, dá para fazer um desconto, dá até peninha, né, de fazer isso. Mas ele cobrou $3 para uma volta pelos principais pontos turísticos ao redor do hotel. Também ele não foi em lugares mais longe, não. Foi 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. Ele levava num lugar, parava, a gente descia, conhecia um pouquinho, voltava, ele levava para outro. Então, super vale, assim, principalmente no dia que você chega, para você ter uma visão mais geral da cidade. Eu recomendo esse passeio. Eu acho que quando assim, os lugares têm esse hábito da pechinchar, eles mesmos já estabelecem um preço um pouquinho além, porque sabem, né, que as pessoas vão pedir algum tipo de abatimento e aí fica num preço que é possível para eles, né, dentro do preço que se é cobrado na região. Mas então, Silvia, considerando assim esse deslocamento que vocês fizeram para visitar a cidade de Siem Reap, a hospedagem, os passeios e a alimentação, você considerou que é um lugar caro? Não, eu não achei caro, não. Talvez ele não seja tão barato como o Vietnã, por exemplo, mas eu não achei caro, não. Por exemplo, só para você ter uma ideia, esse hotel que a gente ficou, que era um hotel de, vamos considerar assim, 3 estrelas, muito bom, eu paguei R$105 a diária. Lógico que era um quarto duplo, então a minha outra companheira pagou também 105, então era 210 a diária. 210 a diária de um hotel 3 estrelas, com café da manhã incluído e numa boa localização, tá muito bom. Eu considero que realmente é um preço agradável, um preço justo, vamos dizer assim. A comida, por exemplo, em alguns lugares eu achei muito barata. Então, é um lugar barato para se visitar. Mas assim, você está dizendo muito barato, dá uma ideia. Um jantar sairia por quanto? Olha, eu paguei um prato com frutos do mar por $4. Tá um preço muito bom. E um passeio mais ou menos assim de um dia, quanto é que estaria? Eu vou falar, por exemplo, do passeio de Angkor, que a gente pagou, se eu não me engano, R$100 e poucos para o dia todo de passeio. Então, não acho caro também, não. Tá um preço bastante possível. Que é um passeio grande, né? Você vem carro te buscar, te leva com guia, uma boa parte do dia todo, são aí por umas 5 horas mais ou menos. Então, eu acho que o preço é bem possível, bem bom, bem justo. É verdade. Sabe o que eu fiquei bastante curiosa quando você disse que visitou essa cidade? É para conhecer um pouquinho da história da região. O que faz de Siem Reap um destino assim tão especial? Olha, Siem Reap é uma cidade bastante interessante e muito conhecida por ser o ponto de partida para visitar o complexo arqueológico Angkor, que foi construído entre os séculos 9 e 15, que é um dos grandes destaques
do Camboja. Então, Siem Reap é a cidade mais próxima desse sítio arqueológico, por isso ela é estratégica, né? Esse sítio ele foi construído pelo Império Khmer, que foi uma civilização que dominou grande parte do Sudeste Asiático. Inclusive, na cidade, tem muitos restaurantes dizendo que a comida é Khmer, porque é toda uma história gastronômica daquela época, né? Embora o templo mais famoso e maior, que tem cerca de 2 quilômetros de área, e a maior torre com 55 metros de altura, seja o Angkor Wat, ele tem o mesmo nome do sítio arqueológico como um todo, mas ele é um conjunto de templos que ocupam esses 2 quilômetros. Além dele, do Angkor Wat, existem mais 1.000 templos concentrados em 400 quilômetros quadrados de área e em diferentes estados de conservação. Então você veja que é uma imensidão esse sítio arqueológico, né? É um dos maiores e mais impressionantes complexos religiosos do mundo e, para você ver o valor histórico, ele é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. É um lugar onde a espiritualidade e a grandiosidade da história se misturam. Gente, é uma coisa tão grande, tão imensa, que realmente impacta a gente e nos faz refletir sobre o tempo e a força das civilizações antigas que, com pouquíssimos recursos tecnológicos, né, construíram aquela imensidão e de templos de pedra assim, altíssimos, muito rebuscados, maravilhosos. Essa é a razão de eu ter ido para o Camboja e visitado essa cidade, Siem Reap. Você fez muito bem, porque realmente é fascinante, né? Conhecer parte da história e que a gente aqui na parte ocidental nem sempre tem conhecimento, valoriza, né? Então, muito legal e preparem-se para vocês saberem de todas as dicas. E agora a gente vai falar das coisas que, né, todo mundo fica na maior curiosidade, que é o que fazer em Siem Reap. Olha, tem muita coisa. A cidade não é grande, mas mesmo assim tem várias coisas interessantes para fazer ao lado desse grande sítio arqueológico, né? Mas eu vou listar aqui as que eu considerei imperdíveis. Claro que começo pela principal atração, que é admirar o sítio de Angkor, que fica a somente 7 quilômetros do centro de Siem Reap. Tá vendo a estratégia de ir para Siem Reap? Ela fica quase grudado nesse sítio arqueológico, então super vale ir para lá para conhecê-lo, né? Uma dica importante, os ingressos eles são adquiridos somente na bilheteria principal do complexo. Então isso você precisa ter em mente, você não consegue comprar pela internet, não consegue comprar antecipado, tá? Então, a entrada se inicia às 4h30 da manhã, e vocês vão perguntar, gente, para que tão cedo? Já já eu conto. E fecha às 5h30, todos os dias. Você pode fazer o passeio por sua conta própria, porque é muito pertinho, né? Então você pode sim pegar um táxi, você pode pegar um mototáxi, ou você pode ir até de tuk-tuk, porque são 7 quilômetros, é muito perto. Mas nós achamos melhor fazer diferente. Nós achamos melhor comprarmos um tour guiado para poder conhecer o complexo, porque você veja, é muito grande, muito extenso e muitos templos que a maioria deles não tem nem placa ali próximo. Então você, para andar sozinho, você vai andar ou andar sozinha, né? Você vai andar por lá, vai ver a beleza, vai ver a imensidão e tal, mas você não vai saber exatamente o que é o que significava aquilo, o que funcionava ali. Então, como a gente gosta da história, a gente resolveu comprar esse tour guiado e decidimos, então, visitar também só em um dia, porque ele pode ser visitado em 1 dia, 2 dias ou 3 dias, e aí os ingressos têm valores diferentes, né? Por que a gente resolveu visitar um dia? Porque a gente achou que era suficiente, a gente também não tinha intenção de conhecer os mínimos detalhes e todos aqueles prédios, né, essa quantidade de quilômetros, e a gente também queria fazer outros passeios. Então a gente decidiu que ia passar um dia todo e íamos ver as coisas principais, por isso também optamos por comprar
com um guia. Nós pegamos o tour que chama Angkor Wat ao nascer do sol. E eu já vou contar por quê. Esse tour nos pegou no hotel, era escuro ainda. Vocês vejam que a entrada lá é 4h30. Então, antes das 4h30, o carro veio nos buscar no hotel. Ruim, né? Levantar cedo, eu detesto, mas para coisas assim importantes eu me submeto, né? Fomos então de ônibus até uma área de chão com um lago à frente, quer dizer, a gente chegou na entrada do parque, descemos, fomos lá, compramos os ingressos, eles põem uma pulseirinha no braço da gente, aí o guia já dá todas as orientações, junta todo mundo no carro de novo e fomos então caminhando aí com lanternas, fomos caminhando até uma região, era tudo breu, gente, a gente não enxergava nada. Aí chegamos num lugar onde o guia falou e ele falava, vamos caminhar rápido, que era para que a gente conseguisse um bom lugar para enxergar, porque rapidamente aquilo enche de gente e aí você tem que ficar bem distante, né? E aí você não vê o que a gente viu, que é maravilhoso. Então, meia hora depois, eu só senti o seguinte quando eu cheguei. Ele disse, olha, parem aqui, pôs a gente ali. Aí a gente via assim, uma imagem de água na frente, o pé, eu fiquei bem na frente, assim, bem na primeira fila, né? Claro que eu corri bastante, gente, para pegar a primeira fila. Eu sou meio doidinha. Eu quero estar lá no gargarejo para ver tudo. Então, eu via que tinha água na frente, mas eu achava que no início que era uma poça d'água. Aí, à medida que a luz vai surgindo e aquele breu, né, ia se iluminando, é um negócio que a gente não acredita no que vê. Começa a aparecer o Angkor Wat com aqueles primeiros raios de luz. É um espetáculo emocionante. Fica todo mundo assim embasbacado de ver, porque é uma imagem imensa, de uma largura assim, muito, muito grande. E aí começa com a luz aquilo a refletir que é um lago que tem na frente. Um lago muito grande. Não dá para acreditar. Mas deixa eu entender uma coisa. É o nascer do sol que vai aparecer, o sol vai aparecendo, ilumina esse templo, é isso? Isso. E ele está refletido no lago. Exatamente. A gente só vê o breu, não vê nada. Nada. É tudo escuro. Só vê que tem uma aguinha ali na frente do pé. Aí quando a luz começa a nascer, a luz do sol, você tem aquele espetáculo daquela visão na frente. E duplo, né? Porque ele está em cima da água e embaixo da água. Então você vê ele duplicado. É uma coisa assim, só quem vai lá, gente. E recomendo ir, porque é muito, muito lindo. São 2 quilômetros de extensão. Então imagina, 2 quilômetros, você vê de longe aquela imensidão. E aquelas formas, né? Porque ele é todo de pedra, com tipo castelos, assim. Então tem aquelas partes altas, uma parte baixa, outra parte mais alta, outra parte mais baixa. Então é um desenho arquitetônico que é inusitado. Eu nunca tinha visto um negócio tão bonito na minha vida. Eu fiquei, assim, embasbacada mesmo, emocionada, até emocionada. Mas eu já aviso, como eu falei para vocês, é um mundo de gente. Quando eu olhei em certo momento, que a luz já tinha vindo, olhei para trás, era tanta gente, mas era tanta gente. E mesmo ali, para você guardar o seu lugar na frente, você tem que ficar ali que nem uma onça braba, meio que guardando seu espaço, porque o povo quer te empurrar, quer passar na frente, todo mundo quer fotografar aquilo, né? E é reto. Então, se você fica muito para trás, você não tem a visão da frente. Então, de vez em quando eu dava meu lugar para um entrar, fotografar, sair e tal. E tem uma parte, então já dou outra dica. Se você chegou atrasada, tem uma parte lá no fundão, que é uma parte meio alta, tem assim um tipo de morrinho que muita gente sobe ali para poder ter uma visão melhor para aqueles que chegaram atrasados. Mas recomendo isso, saia bem cedinho para você ter essa vista mesmo na beira do lago ali. Depois que nós fizemos essa visita, né, à distância, quer dizer, você está vendo à distância, aí nós fomos para o carro novamente e voltamos, fomos até o templo propriamente dito. Aí a gente entrou no templo, que é outro deslumbre, porque você fica assim, não acredito. Eu não acredito, gente. Eu falei aí o século que foi feito, século IX. Até o século XV, como que esse povo fazia isso? Eram tão imensas as salas
E não era só o tamanho, era também os desenhos feitos na pedra, a decoração. O templo central tem uma área assim funda, né, que era uma piscina. Eles têm muitas piscinas desses tipos assim nesses templos. Então aquele local bem fundo que era antigamente coberto de água, né? Você tem salas diversas. É um negócio assim que não dá para contar, só vendo mesmo as imagens. Toda a construção é feita de enormes blocos de pedra, justapostos e sem nenhuma cimentação. Eu acabei de vir do Peru, né? Cansei de ver lá também pedras justapostas, né? E sem cimento também. Mas nada se compara com o tamanho dos blocos de lá. Eram blocos muito grandes e lá no Peru são formatos mais simples. Esse Angkor Wat são pedras justapostas, mas formando desenhos e paredes e coberturas e coisas assim muito rebuscados. É quase um bordado. É muito, muito, muito lindo. Esses blocos de pedra todos possuíam 2 furos. E a gente ficava olhando o que aqueles blocos de pedra estavam na parede, mas tinham 2 furos. Aí o guia nos falou, né, que eram feitos para a movimentação no transporte, porque eles usavam um sistema de alavancas. Então entravam as madeiras ali, né? Aí eles faziam um sistema de alavanca para ir rodando aqueles blocos imensos. Você vê a inteligência, né? Usando já alavancas naquela época. Um dos prédios que faz parte desse complexo do Angkor Wat, também imensamente alto, ele tem umas escadarias para subir. As escadas são bem estreitas, dá assim, uma pessoa de um lado, outra de outra, uma subindo, outra descendo, bem estreitas, e são 300 degraus para você subir. Então pense se você tem condições de subir, porque depois que você sobe, né, descer no meio é difícil, porque as escadas são lotadas. Tem muita gente subindo, tem muita gente descendo. Então se você no meio do caminho quiser descer, você vai bater nas pessoas que estão subindo, não vai ser tão confortável. Então avalie se você tem condições. Olha, eu subi, ela é bem inclinada, é um negócio bem inclinado. Então, para subir, eu achei até mais fácil do que descer, porque ela é muito inclinada. Mas super vale, porque quando você sobe e você entra naquela construção, é algo assim também belíssimo, belíssimo. Então, se você, obviamente, tiver condições físicas de subir, suba, porque vale a pena. Ô Silvia, é uma emoção muito grande mesmo, né? Por mais que a gente veja antes, né? Fotos, vídeos, nada se compara a viver a situação, né? Ver aquela cena e tudo isso de perto. Mas então, nesse dia, vocês visitaram apenas esse templo ou visitaram os demais? Fala um pouquinho dos outros. A gente fez um tempo maior nesse Angkor Wat, mas depois a gente foi visitar mais 4 templos. Agora veja, isso é assim, uma partinha bem pequena do conjunto todo, você tem que optar. Por isso que tem visita de 2 dias e de 3 dias. Quem quer conhecer todo tem que fazer os 3 dias, porque é muito grande. Mesmo assim, não sei se consegue visitar todos. Nós, como tínhamos escolhido só um dia, pegamos então os templos mais famosos, mais importantes. Nós fomos então ao templo Ta Prohm, o famoso templo que eles chamam abraçado por raízes de árvores gigantes. Ele está todo rodeado, as árvores meio que invadiram o templo com esses anos todos, né? As árvores ao redor foram entrando por meio do templo. Então você vê o templo de pedra, mas você vê vários lugares as raízes das árvores, os braços das árvores, ele é todo enrolado nas árvores. É uma cena assim que parece uma cena de filme, uma coisa fictícia, né? Mas não é, é realidade, vale muito visitar. O segundo templo que a gente foi o templo Bayon, que tem umas enigmáticas torres de pedra, assim, umas coisas esculpidas bem diferentes, bem chamativas. E nessas torres tem umas faces esculpidas, tipo faces de ser humano, mas umas faces assim mais rudes, como se fossem assim de povos bem ancestrais. Também muito bonito. E o terceiro que nós fomos é o Banteay Ki Kadai. Já falo de novo aqui
porque eu estou falando exatamente como escreve, porque não tenho a menor ideia de como isso se pronuncia, mas escreve-se assim, Banteay, terminando com Y, K-D-I, D-E-I. A forma desse templo é com 4 torres no meio e 2 de cada lado. Então, ele fica com um formato da flor de lótus, né? A flor de lótus, ela é simbólica de praticamente todo o Sudeste Asiático. Então, por isso que tem esse formato da flor de lótus. E tem muitas colunas e salões ainda conservados. Tem um hall de dança, tem o santuário, a biblioteca, e é enorme, vale muito visitar. E por último, nós visitamos o Angkor Thom, um conjunto de prédios de pedra que parece estar em outro planeta. Me lembrou um pouco a Capadócia, sabe aqueles cones, aquelas coisas de pedra natural, né? Lá na Capadócia é natural, aqui ele foi construído, mas lembra um pouco aqueles formatos, né? Com aqueles cumes de pedra, bastante interessante. Esses templos todos, eles tinham o propósito de serem usados para meditar, para estudar e para ensinar. Então, assim, os religiosos, né, e os estudiosos, os cientistas, os conhecedores da época iam para esses lugares e lá eles ficavam lá filosofando, estudando, pensando, escrevendo, né? Era um lugar assim reservado para esse tipo de atividades. Ô Silvia, esses templos, eles até hoje são usados dessa maneira ou hoje eles ficam mais como atrativos turísticos? E depois diga pra gente que outras atrações da cidade você indicaria, porque se quem quiser passar 3 dias só na cidade, se quiser investir de conhecer mais esse Angkor Wat, vai ter muita coisa para ver, né? Mas eu acho que, como você disse, é priorizar também outras situações. Mas como é que são usados esses templos hoje? Hoje ele é usado como sítio arqueológico, até porque ele tem esse título, né, da Unesco, então precisa ser preservado. É somente para turismo, ele já não é mais utilizado para pessoas irem, morarem ali ou estarem ali estudando, filosofando. É só, e porque muitos já estão destruídos, então você tem muitos desses prédios que estão em ótima condição, mas tem outros que já estão destruídos, foram quebrados com o tempo, foram rachados, então você tem uma coletânea de situações diversificadas, né? Mas aí, vamos lá, como você disse, né? A gente optou em conhecer outras coisas da cidade também. E aí, posso sugerir aqui aqueles lugares que eu achei, ou aquelas atividades que eu achei bem interessantes para o tempo que a gente teve lá. Primeiro, eu já comentei, né? É o passeio de tuk-tuk, não pode deixar de fazer, porque o tuk-tuk é típico, é simbólico, ele vai dar uma volta pela cidade, então você já vai ver o funcionamento da cidade. E aproveite esse passeio de tuk-tuk e vá visitar também o Wat. Lembra que eu já falei em outros episódios, Wat é templo, né? Então, o templo Preah Prom Hat, ou Wat Preah Prom Hat, que é um bom passeio. Ele fica bem na cidade, fica próximo do hotel que nós nos hospedamos. É um templo que está ali cercado pelas outras construções modernas e é um templo que não é muito grande, mas que é bem interessante. Você vê várias coisas, assim, tem umas construções também em pedra, tem um lago, dentro do lago tem uma escultura com personagens da época. Eu acho que vale super a pena visitar, vale muito. Como eu já falei, você vai pagar para esse passeio de tuk-tuk cerca de 3 a 4 dólares para você fazer um passeio de 1h30, super vale a pena, ele vai parando, você entra, visita, você pode perguntar alguma coisa para eles, que eles não são guias de turismo, mas eles conhecem a cidade, então eles te dão ali uma explicação. O segundo item que é imperdível visitar é o Palácio Real. O Palácio Real tem várias portas, várias entradas, tá? Então você pode passar por várias dessas portas e na frente dessas portas tem também esculturas muito bonitas de tipo deuses da época.
os deuses nunca eram uma pessoa só, né? Eram pessoas misturadas com bichos, assim. Então, tem aquelas esculturas muito altas, tipo assim, uns 4 metros de altitude em cada portão desse, um de um lado, outro do outro. E em frente de um desses portões tem o Royal Independence Garden, que é muito bonito. Vale a pena você parar ali o tuk-tuk, descer, dar uma caminhada boa por essa praça, que é uma praça bem grande, tirar umas fotos, porque tem umas construções, umas esculturas, umas coisas bem bonitas. Vale a pena parar ali um pouquinho. O quarto item que eu sugeriria é visitar o Artisan Angkor. Fica no centro da cidade e é um local de artesanato, que eles preservam todo o artesanato deles. Então, é um lugar onde você tem lá tanto os artesãos produzindo vários tipos de artesanato, como, por exemplo, essas pedras que estão nos templos, nas praças, as esculturas, eles têm várias coisas que eles produzem. Então, você entra para fazer uma visita e vai passando pelos setores diferentes. Então, você vai então vendo cada setor desse, né, e vai olhando os artesãos. Então, eles têm assim modelos de pedras com esses desenhos todos que parecem um bordado. Aí eles têm diversos para você olhar. Você daí vai ver aquela sequência de artesãos, cada um fazendo um pedaço da construção desses blocos desenhados e esculpidos. Então você vai entendendo como aquilo funciona, né? A parte da pintura também. Então você vai conhecendo como que aquilo se transforma, porque eles ainda cultivam esse tipo de artesania, né? E lá também eles têm uma parte da seda. Você também acompanha um pedaço pequenininho ali do processo da seda. E o que a gente descobriu ali, que aliás a gente descobriu por uma pessoa que a gente conheceu no Vietnã, no passeio de barco que a gente fez, encontramos um senhor americano que é de origem aqui da América Latina, e ele nos falou e que deu a dica dessa fazenda de seda. Quando você entra nesse Artisan Angkor, que está no centro da cidade, você pode ali, no balcão de recepção, dizer que você gostaria de fazer a visita à fazenda de seda. Eles têm uma fazenda de seda que é afastada do centro. Eles levam você gratuitamente, tem um horário de visita, um horário de manhã e um horário de tarde. Você não paga nada para isso. Você vai e lá é uma imensidão. Gente, eu acho que toda pessoa tem que fazer esse passeio, porque eles têm todo o processo da seda, a começar pela larvazinha do bicho da seda. Desde a larva, eles cultivam essas larvas, então é um pedaço assim grande, de como se fosse um quarto de uma porta, e aquilo ali eles arrumam aquele negócio, preparam para receber as larvas. Aí as larvas vão se entranhando naquele pano, naquela arquitetura que eles montam ali, e ali eles vão produzindo a seda, né? A larva se transforma ali e vai produzindo o fio, a própria seda. Você começa desde essa larva e vai passando por todas as fases. Aí o bichinho já cresceu, aí a seda já aumentou, até o ponto em que ele fez todo o fiozinho, né? Ele já tinha lá o casulo, né? Lógico, começa com o casulo, aí a larva, aí depois ele rompe, né? Sai e começa a fazer a fiação. E depois da fiação, então, como que eles fiam? Qual é o processo de fiar? Vários artesãos fazendo, né? Como que eles fazem aquela lã, aquela coisa do casulo se transformar no fio? E aí, depois que transforma em fio, como que eles tingem aquilo? Então fazem rolos grandes assim, é uma área enorme que você vai passando de estações em estações. Depois eles têm todo o processo de tingimento e depois ele tem o tear desses fios de seda, que é assim também, o tear já misturando, aí já vem desenhos maravilhosos, né, já misturando essas cores da seda pintada, né, tingida. Então é uma escola. Eu nunca tinha visto, não conhecia esse processo. Amei ver cada passo, é muito, muito interessante. Os funcionários, né, os artesãos, que eles são mantidos pela cidade mesmo, né, pelo
governo ali. Eles são muito simpáticos, param, tem um guia do local que vai te explicando tudo, mas eles param, mostram para você como é que é, são muito gentis, é um povo muito acolhedor, eu gostei muito. E depois que você passou por todo o processo, aí você entra como se fosse uma loja. E aí sim, é privado, né? Gente, é um negócio assim, eles têm, primeiro, todas as roupas típicas deles, né, dos povos antigos, como eles se vestiam antes, feitos de seda, muito colorido, lindíssimo. E depois você tem um outro segmento que são roupas de seda pura, chiques, muito chiques, modernas. Eu quase gastei um tanto de dólar, porque eu vi uma blusa que era cinza, com os punhos em vermelho, que eu fiquei apaixonada. Quase que eu compro, mas depois eu digo, pra que eu quero essa blusa de seda? Gente, eu vou usar onde mesmo isso? Uma vez na vida, outra na morte. Resisti ao consumismo, mas fiquei muito, muito com vontade. Aí eu comprei umas coisinhas, óbvio que eles levam você de graça, porque eles esperam que você compre alguma coisa, né? Esse é o propósito, é claro. Aí, claro, eu também não ia sair de mão abanando, né? Eu comprei umas coisinhas menores, né? Porque a blusa era, assim, muito cara. Imagine, seda pura, lindo, maravilhoso, alta costura. Produzida artesanalmente, né? Artesanalmente, então não podia ser barato, né? Mas eu comprei umas capinhas de óculos, umas coisinhas assim menores, muito bonitas também, de seda. É aquela coisa assim mais delicada do mundo, é muito lindo, muito lindo. Não deixa de visitar. Para você visitar virtualmente, você pode entrar no Instagram deles, que é @artisan, ARTISAN Angkor, ANGKOR. Espero que a gente lembre de deixar lá na legenda para vocês. Nós vamos deixar esses nomes todos, que para quem ouve, né, assim pela primeira vez, é um pouquinho difícil de guardar. É difícil guardar. Mas a gente vai deixar tudo bonitinho lá, porque realmente é incrível, né? Vale a pena, vale a pena. E ponha no seu roteirinho se você for visitar a cidade. Outro item que eu sugiro, se você tiver tempo, e aí eu tô pondo em ordem mesmo, eu acho que esse aqui, se você não tiver tempo, você tira esse, mas é visitar o Angkor National Museum, que conta toda a história da região. Ele não é tão bonito por fora, mas ele é bastante interessante por dentro, né? No interior, conta a história do povo, desde a antiguidade até a modernidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da história, vale a pena visitar. E a última dica que eu dou para você é: se perca na cidade. Vá andando, vá caminhando, vá conhecendo, vendo os tipos de comida, que toda hora tem um lugar de comida com os tipos de comida. Veja os desenhos, veja os preços, veja as lojas, veja o que você achar pelo caminho, um templo que aparece no seu caminho, próprio local onde as pessoas moram. Vale super a pena fazer esse passeio assim, de como quem não quer nada, só quer olhar o dia a dia do povo. Eu acho que vale a pena quando a gente viaja para um lugar assim, principalmente coisas que são produzidas por artesãos, né? Eu acho que é uma forma de você contribuir para a economia local, né? E você trazer uma lembrança que é única, né? Então, como você disse, mesmo que seja uma coisinha pequena, um lencinho, né? Alguma coisa que você traga de lá. Muito legal, Silvia, uma experiência fantástica, e essa dica, como as outras, né, vão estar lá discriminadas na nossa legenda no YouTube. Agora conta pra gente uma parte que eu sei que você também é uma grande apreciadora, que é da culinária, né, da parte gastronômica. A culinária local, o que é para provar, que é típico de Siem Reap, né? Para quem não é de experimentar comidas locais, você acha que existem opções? Outra coisa que, assim, eu sempre penso, porque é uma coisa que para mim é importante. Os supermercados para comprar água e às vezes um item para lanche, você chegou a ver nessa parte mais turística? Boas perguntas, Lilian. Sim, vamos lá. Bom, eu vou começar contando aqui que também você pode fazer um passeio pelo rio que corta a cidade, que chama também Siem Reap. E tem várias pontezinhas que ligam um lado ao outro, é como se tivessem duas bandas assim da cidade que são ligadas por umas pontes. E nessas pontes próximas tem muito comércio.
Então ali você vai achar mercadinhos, você vai achar artesanato, muito artesanato, restaurantes, lugares que tem música. Então é um bom local para você visitar e já ir convivendo com a comida local e o próprio artesanato local, que tem muita coisa. A comida cambojana, ela é cheia de sabores delicados e sofre influência da Tailândia e do Vietnã. Então você vai encontrar muita coisa que tem na Tailândia, que tem no Vietnã, e tem as comidas típicas deles, principalmente aquelas que vêm de origem lá do povo Khmer, que é aquele que eu já comentei, que deu origem a essa região toda, né? Um prato típico é o Amok Khmer. Khmer é Khmer, então o Amok Khmer é um peixe cozido com leite de coco e especiarias como curry. Então vai aí quem gosta de curry, né? Adoro comida com leite de coco. Amo. Né? Então ficou muito gostoso. Eu gosto também com leite de coco e eu amo curry. E descobri que eu gosto do curry branco, verde, azul, amarelo, que cor for eu gosto. Mas tem muita gente que não gosta. Então pergunta antes para ver se tem curry, né? Ele é servido em folhas de bananeira e é maravilhoso. A gente experimentou essa comidinha, eu tava louca para experimentar esse prato e é bem saboroso. Eu gostei bastante. Mas ele pode também ser servido com carne de boi. Tá? Ele pode ser de peixe ou pode ser de carne de boi ou de porco ou de frango. Então, na hora de pedir, você vai escolher a proteína que você gosta mais, né? Outro prato que não pode deixar de ser experimentado é o Loki Lak Khmer. Cubos de carne bovina dourados em uma wok. Wok é aquela panela, né? Funda assim. Marinado num molho de vinho de arroz, soja, alho e molho de ostra, que eu já gostei, né? E açúcar. Ele é servido com arroz e folhas verdes. Vale muito a pena experimentar também, são muito saborosos, mas você vai ver muitos tipos de comida. Tem até churrasco, só que é o churrasco cambojano, que é diferente do nosso. Eu ia comer o churrasco, quis muito ir lá, mas acabou que não deu tempo. Eu estava louca para saber que similaridade tinha com os nossos churrascos. É um local que você também vê bastante carne, né? Eu sempre comparo com a Tailândia, porque a Tailândia, todos os lugares que eu fui, tirando no norte, né? Estou me referindo ao norte, a carne era muito, muito mínima. Era muito pouca carne que vinha nos pratos. Eram lâminas assim quase que transparentes. Já aqui, não. Aqui você já vê bastante carne e tal. Então, você me perguntou se tinha mercados, né? Eu vi um mercado bem grande de frente a esse museu. Um mercado, a gente até entrou para dar uma volta no mercado. Achei bem interessante, eles tinham as promoções de como aqui a gente faz, né? Os mercados fazem quando as coisas estão com data próxima de vencimento. Eles faziam umas cestas assim e punham várias coisas. Eu até cheguei a comprar um biscoitinho lá que era diferente para ver. E tinha assim praticamente tudo que a gente queria. Muitas coisas até de marcas que a gente conhece. Então dava para você se virar bem. Eu só vi esse mercado, mas vi vários mercadinhos. Então, perto da onde a gente ficou no hotel, tinham vários mercadinhos. Você ia andando, você podia escolher, eu vou comprar isso aqui, fruta, coisa de frutas, tinha muita fruta, muita variedade. Então, ninguém passa fome lá não. Você pode se virar, mesmo que você não goste de experimentar pratos típicos, você se vira com as frutas, tem queijo, tem bastante verdura, então dá para você se virar bem, não vai passar fome não. E restaurante, Silvia? Olha, eu vou citar aqui alguns restaurantes que a gente visitou, que eu recomendo. Esse The Corner Zone restaurante é numa rua bem longa, que vai para um lugar bem típico. Tem uma parte assim que é um balcão, que você pode sentar ali só no balcão, né, que eles chamam barra, ou você pode mesmo pedir nas mesinhas. A gente pediu na mesinha, serve um chopp maravilhosamente, um chopp local maravilhosamente gostoso e gelado, e vale a pena experimentar por ali. Então, The Corner Zone Restaurante. O Cuisine Vat Damar é uma experiência gastronômica um pouco mais refinada. Então, para aqueles que querem uma coisa mais diferenciada e também, né, pagando um pouco mais, tá? Sugiro o Haven, é Haven, que tem deliciosos pratos e eles têm uma causa social. Eles ajudam os jovens em situações de vulnerabilidade, eles treinam esses jovens
E eu gosto de valorizar esses tipos de locais. Uhum. Então, quando eu sei que naquela cidade tem um restaurante assim, eu vou sempre lá, porque eu acho que a gente deve estimular, apoiar, né? Isso é legal. E ajudar. Aliás, isso devia ter muito mais aqui no Brasil, né? Para formar essa meninada que às vezes está na rua aí. Outro que eu cito é o Shan Rui Tree, que é comida tradicional com um toquezinho sofisticado e um ambiente bastante encantador, bem gostosinho. O Golden Pumpkin Restaurant, gostei muito, é um restaurante pequeno, charmosinho, ele não é chique, ele é charmosinho, mas é bem arrumadinho. Foi aí que eu comi um prato de frutos do mar, o prato chama Seafood, de frutos do mar e legumes. O prato vem com uma decoração tão linda, gente, muito bonita. Todos os pratos têm uma decoração exótica, assim, com flores, com verde, com laranjado, com vermelho. Então eles usam flores, muitas flores comestíveis para decorar, que quando você olha para o prato, você já toma aquele, né? Já te alegra, já fica mais animado. Mais animado para comer o prato, né? O prato não, o que tem dentro do prato. Esse prato eu gostei demais, então tinha frutos do mar, eram camarões, outros frutos do mar, bem servido e com legumes. Eu sou super fã de legumes, então aonde tem legume eu me saio bem. E frutos do mar também gosto de todos, então não tenho muita dificuldade. Esse prato foi o que eu comentei, que eu paguei $4 e era um prato assim que eu acho que valeria muito mais se eu fosse comer aqui no Brasil hoje. Eu acabei conhecendo a chefe, que é também proprietária, chama Soteia Puon. Que simpatia, gente. Ela veio, conversou comigo, porque ela viu que eu estava filmando, né, e fotografando e tal. E aí eu perguntei para a moça que estava servindo se eles tinham Instagram. E porque eu entrei assim, eu olhei para a cara do restaurante, eu queria jantar, olhei para a cara do restaurante, achei bom, bonitinho, entrei, pedi e adorei o prato. Acabou que a moça, acho que falou com a chefe e ela veio me cumprimentar. Pensou de certo que eu era uma jornalista muito famosa. Ô, coitado. Mas foi super gostoso. Batemos um papinho, conversamos, tiramos foto. Quem olhar aí no meu destaque, e provavelmente lá no feed também, eu fiz uma foto com ela e foi muito gostosa a conversa com ela. Eles são muito agradáveis. E tem o Night Market Food Stalls, que oferece também uma variedade de opções locais, onde você pode provar desde espetinhos até frutas frescas, sucos e etc. Não recomendo falei de sucos, mas já vou destacar aqui. Eu não recomendo para ninguém tomar suco em país nenhum, que você não tenha certeza absoluta que aquilo ali nem no Brasil eu recomendo, porque se a água estiver contaminada ou o gelo estiver contaminado, é um piriri do caramba. Então, eu evito muito tomar suco. Eu tomei suco agora lá no Peru, porque a moça estava espremendo, era um tipo toranja, era laranja com mexerica, era uma fruta típica de lá. Aí ela estava espremendo na hora, aí eu tomei. Mesmo assim, você tem que olhar se aqueles negócios tão limpos, porque essas coisas às vezes acaba dando um problema, depois gastrointestinal danado. Olha, as dicas estão muito boas, deu até água na boca aqui, ainda mais comida com leite de coco, curry. Muito legal, Silvia, ótimas dicas. E como vocês já sabem, vamos colocar os nomes bem bonitinhos lá para todo mundo poder acertar quando chegar em Siem Reap. Agora me diz uma coisa, você na sua experiência, que passou lá 4 dias, achou a cidade, considerou a cidade um destino senior friendly, tipo amigo do viajante 60+? Completamente. A cidade é toda reta, bastante acessível, não tem nada assim que, tirando o sítio arqueológico, né, a cidade em si, nada que impediria qualquer pessoa com redução de mobilidade caminhar. Eu não sei, um cadeirante, eu não vi muitos obstáculos para cadeirante também. O que eu não vi foram rampas nas calçadas, então talvez teria dificuldade com as rampas. Mas quem anda com uma certa restrição de mobilidade vai se dar muito bem. É muito fácil conviver na cidade, eles entendem o inglês, a comunicação é também fácil, não tivemos nenhum problema.
Agora, para visita aos templos de Angkor, aí você já tem que refletir um pouquinho, né? Porque você anda bastante. Você vai do carro, vai para outro lugar, mas nos próprios templos você anda bastante. Então, agora você pode também andar um pouco e depois voltar para o carro, né? Então dá para você contrabalançar. Agora, o que não vai dar para uma pessoa que esteja com uma certa debilidade física é subir nesses templos, né? Como eu falei daquela escada e tal. Então aí eu acho que cada um tem que se autoavaliar e ver aquilo que você pode fazer ou não. Você não vai perder tanto se você não subir essas escadas para ir lá dentro do templo. Mas só o fato de você ver o exterior já é maravilhoso, é um encantamento, gente. Não existe, eu não consigo comparar com nada que eu já conheci na vida. Eu visitei lá o Ayutthaya, né? O Ayutthaya lá na Tailândia, perto de Bangkok, que é também maravilhosamente lindo e tão grande quanto, mas são propostas diferentes. Os tipos de construção são diferentes, então acho que vale muito visitar. E, claro, vá com um tênis bem confortável, né? Porque você vai andar bastante. Leve óculos de sol, chapéu, essas coisas para se proteger do sol, se for uma época quente, porque é bastante sol, né? Então vale muito mesmo você visitar. No caso de hotéis, alguns hotéis eles oferecem spa, então você também pode optar por um hotel um pouquinho mais sofisticado, que vocês tenham esse tipo de serviço. No que a gente ficou não tinha spa, tinha só um salão para fazer mão e pé e tinha a piscina, tá? Mas tem outros que tem. E o passeio no tuk-tuk também é muito tranquilo, é uma forma fácil de visitar. Você vai ter que subir um pouquinho, né? Porque ele é uma carrocinha montada em cima da moto, dá um passo, mas nada que seja impeditivo, né? Mas cada um tem que se autoavaliar. Eu acho que 60 mais, de uma forma geral, se tiver com boa qualidade de saúde, pode ir, que vai curtir muito e vale planejar, porque é um destino que atende, na maioria, todas as idades. Olha que delícia de conversa, gente. Muitas dicas legais, né? Vimos que tem atrações para todas as idades. E para encerrar, Silvia, qual mensagem você deixaria para as nossas ouvintes que estão nos ouvindo agora e que desejam conhecer Siem Reap, ou passaram a ter esse desejo de conhecer Siem Reap depois de ouvir você contando de tudo que tem de bonito lá? Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, né, Lilian, é você se preparar para visitar esses lugares que são muito diferentes dos nossos, para você ir com o coração aberto, coração, mente aberta, porque se você quiser que tudo seja igual aqui ao lugar que você mora, aí você vai ter dificuldade. São países diferentes, são países exóticos, bem diferentes da nossa cultura, tanto a arte como a religiosidade, como a comida. Então, se você for uma pessoa que tem preceitos muito rigorosos, gostos muito limitados, talvez você não se sinta tão confortável. Então, para aquelas pessoas assim, eu quero ir visitar e eu estou aberto para ver tudo com o olho de curiosidade, de admiração, de entendimento, de, inclusive, religiosidade, né? Porque às vezes as pessoas têm certos preconceitos. Todo o Sudeste Asiático tem uma sua religiosidade própria e, inclusive, um sincretismo religioso. Então, você tem que ir com a cabeça aberta, entender aquilo como cultura, não como uma agressão à sua própria forma de ver o mundo, né? É mais uma forma de ver o mundo. Então, é uma viagem para quem gosta de história, de cultura, de gastronomia local e para quem ama a si mesmo, a ponto de se dar um presente desses, porque é um baita presente. Eu amei. Na minha opinião, ser uma viajante bem vivida é isso, é se permitir um novo, com sabedoria de quem já viveu muito, mas ainda quer viver muito mais, como nós queremos, não é? Exatamente isso. E até esses que são um pouquinho mais fechados, assim, muito concentrados no seu próprio gosto, né? Olha, gente, tenho certeza que se for, pode ser que tenha uma resistência inicial, mas vai ter o seu coração tocado. Cada um, né, é tocado de uma maneira, tem uma sensibilidade,
mas com certeza se abrir para o mundo é muito importante. Muito obrigada por você compartilhar aqui a sua experiência em Siem Reap. E você que está nos ouvindo, não se esqueça, a vida pode nos surpreender quando temos um olhar sensível, curioso e compreendemos que viajar tem sentidos diferentes para cada um de nós. Nos encontramos no próximo destino daqui 15 dias. Continue com a gente viajando por meio dos episódios do Viajantes Bem-Vividas. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas e amigos.